Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni e vamos para mais uma correção. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elias Carvalho, mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Estamos encerrando o PET 4, semana 4. Lembrando que as atividades equivalem à sua carga horária e é o único meio que os professores têm para te avaliar atualmente. Então, mantenha. Por mais que nós vamos fazer a avaliação diagnóstica, está chegando aí, mas por enquanto é o meio, né? Participação, se você está entendendo, se você está compreendendo verdadeiramente a matéria. Então, vamos lá, sétimo ano. O tema é tecnologia e agricultura. Então, vamos ver qual é a atividade. Número 1. Elabore um texto ressaltando as modificações no espaço onde você vive em relação às diferentes tecnologias. Cite as mudanças ocorridas e faça uma análise do antes e depois desta tecnologia. E questão subjetiva demais. Mudança desde quando? Mudança que você viu acontecendo ou que alguém viu acontecendo? Então, são situações bem diferentes, bem distintas, né, da gente abordar. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que talvez você possa florear um pouco aí no seu texto, para te ajudar um pouco. Então você pode falar sobre os automóveis, como que eles evoluíram, né, no transporte em geral, não automóvel só de carro, ônibus com ar-condicionado, nós estamos começando a ter agora em Contagem, por exemplo. Os eletrônicos, eletrodomésticos, qual foi a evolução que ocorreu nesses aí, né? Nas indústrias, o que você conhece que modificou? Na comunicação, o que mudou na comunicação? Internet, fibra ótica, internet 4G, 5G, são tecnologias que modificaram, né? Aí você pode falar um pouco sobre o acesso à informação que melhorou, de você poder até mesmo estar assistindo essa aula, não é? As construções, né? Tem muita tecnologia nova em construção, ou você não tem percebido. Antigamente, até o outro dia mesmo, e ainda tem gente que utiliza ainda hoje, batia a laje manualmente, né? Fazendo a massa e subindo com lata. Hoje em dia não se usa mais isso. Contrata o caminhão para jogar já o cimento lá em cima. São tecnologias. E aí, consequentemente, o desmatamento na nossa região aqui, em geral, né, destruição de nascentes, quantas construções em áreas de nascentes. Aqui em Contagem parece que virou moda. E é uma lei nacional que impede, né? Mas aqui parece que não tem lei. E nem quem exige o seu cumprimento, não é? Mas enfim, aí nós temos essas mudanças ocorridas aí, tá? E aí você pode falar um pouco mais. Você escreve um texto aí. Eu não vou trazer um texto pronto, obviamente, mas trouxe alguns tópicos que você pode transcorrer no seu texto, tá bom? Então, questão 2. Observe a máquina agrícola na imagem abaixo e responda. Tá a máquina aí. Cite benefícios da tecnologia para a agricultura e prejuízos ao meio ambiente. Eu, particularmente, não gostei dessa pergunta. É uma pergunta bastante indutória. Parece que sempre a tecnologia causa prejuízo, mas não é assim, né? E aí nós vamos ver um pouquinho aqui. Vamos lá. Os benefícios para a agricultura: aumento da produção, controle de pragas, redução dos custos de produção, redução do desperdício, possibilitar culturas antes impossíveis em determinadas regiões. Também o aumento da fertilidade do solo e a preservação do solo. Olha aí, ó, não é prejuízo. Tem que saber utilizar. E a melhor utilização dos recursos naturais, sem causar maiores danos. Por exemplo, se você utiliza a tecnologia de uma forma correta, ela, ao invés de causar dano para aquele ambiente, ela vai causar até benefício, mas tem que saber utilizar. E aí justamente eu venho nos prejuízos para o... Lembrando, ficou rápido, dá pausa, volta o vídeo um pouquinho e copia, tá? Os prejuízos para o meio ambiente: a má utilização ou utilização sem orientação apropriada
né, de um técnico da área, de um agrônomo, né? Essa má utilização das tecnologias pode levar a problemas ambientais. Então, olha lá, a má utilização pode causar problemas ambientais. Tá? Primeiro, perda da biodiversidade. Porque, por exemplo, se joga um pesticida sem orientação, sem o devido cuidado, o que vai acontecer? Mata os outros seres do entorno todo, que não interessavam a nós que eles morressem. Não só como biodiversidade ou como preservação da natureza, mas até mesmo para quem é dono da própria plantação, perder aquela biodiversidade local é prejuízo, porque a praga dele vai perder predadores também. Perda da fertilidade dos solos, não é bom para quem planta. Quem planta, ele não quer perder a fertilidade do solo, mas perde. Se ele não souber utilizar, vai perder. Perda dos solos, porque, por exemplo, se você faz a aração muitas vezes, a chuva vem e leva o solo embora, então perde o solo mesmo, pela erosão, né? Poluição do solo, dos lençóis e cursos d'água, tanto com pesticidas quanto até mesmo com fertilizantes químicos, né? Perda da oferta de empregos, o que leva a condições precárias das populações. Então, se você substitui a mão de obra humana pela máquina cegamente, o que vai acontecer? Sem emprego, as pessoas vão começar a morar em qualquer lugar, a viver de qualquer jeito e procurar sobreviver, né? Vamos dizer assim, e isso vai causar um problema até ambiental, né? As favelas, as vilas, os aglomerados, também as pessoas que têm uma condição não boa, mesmo fora dessas regiões. Isso tudo é um problema ambiental, né? As pessoas não vão ter educação e aí vai. Até mesmo os ricos vão ocupando regiões que não eram para ser ocupadas e vão causando problemas. Então, isso tudo, a perda de emprego, vai causando isso tudo, né? Número 3. Descreva com suas próprias palavras a quarta revolução industrial. Que relações podemos estabelecer entre essa fase da revolução industrial e os dias atuais? De novo, não vou dar resposta muito fechada, não. Eu trouxe assim alguns tópicos. Em resumo, o que é a quarta revolução industrial? O uso de tecnologias de informação e comunicação na indústria e aplicação de automatismo na robótica através de uso de redes integradas, ou seja, o robô começa a fazer a produção, tanto industrial como até agrícola, né? Tem máquina que ela é programada e ela funciona por GPS sozinha, mesmo lá no campo. Então, o que acontece? A substituição da mão de obra humana pela de robôs. O aumento do desemprego na indústria e no campo também, tá? Na agricultura também. E o aumento da produção e redução dos custos. Olha, tem uma via boa, mas o que adianta diminuir o custo da produção se não vai ter quem compre, né? Aqui a gente sofre muito com isso. Questão 4. Reflita sobre a música a seguir. Antes, eu vivia no campo, na tranquilidade. As coisas mudaram e eu vim para a cidade. A indústria era movida a vapor, sempre pelo sangue e suor do trabalhador. Minério de ferro, carvão mineral, mão de obra e capital. Revolução Industrial. O pioneirismo foi na Inglaterra, mas a revolução se espalhou, modificando toda a sociedade, fazendo do lucro uma prioridade. Capitalistas e proletário, um com ganhos, o outro com salário. Revolução Industrial, capitalistas e proletário, um com ganhos e outro com salário. Revolução Industrial. Não conheço essa música, graças a Deus. Deve ser uma coisa horrorosa. Mas o poema não é de todo mal. Com base na letra da música apresentada,
Cite alguns problemas trazidos pela Revolução Industrial para a humanidade. Argumente a sua resposta pautada nos conhecimentos adquiridos ao longo deste PET. Responda no caderno. Então vamos lá. Eu trouxe tópicos de novo. Um dos problemas está citado lá, êxodo rural. As pessoas moravam no campo ou foram para a cidade. Consequentemente, não tinha emprego para todo mundo, né? E outro detalhe que está lá, priorizar o lucro acima da vida das pessoas. Se os robôs trabalhassem pela humanidade e nós tivéssemos todo mundo acesso a todos os bens, não teria problema algum. O problema é que se quer o lucro. Também a poluição é um problema da Revolução Industrial, tanto a título do agravamento do efeito estufa, como poluentes no geral mesmo, né? Liberação de mais enxofre, de gases de enxofre na atmosfera, e aí vai. A desigualdade social aumentada em países subdesenvolvidos, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Tem uma música assim. E é isso, nós ficamos por aqui, tá? Encerramos, lembrando, envie suas atividades, estamos recebendo até mesmo o PET 1, mas ele tem, o PET 1 e o PET 2 ele tem tempo limitado. Você tem no máximo 10 dias para mandar isso aí. Corre, envie, faça a sua parte. Até mais, com Deus. Tchau.